3. Moral. A palavra moral originou-se do termo latino morales, que significa relativo aos costumes. A moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir o seu bem viver, independente das fronteiras geográficas, e garante uma identidade entre pessoas que, sequer, se conhecem. Contudo, utilizam este mesmo referencial moral comum. O estudo da moral, das regras e dos costumes é, pois, relevante, principalmente para humanizar as relações econômicas, assim como o mundo materializado dos dias atuais. O Dicionário Aurélio, 2010, define moral como sendo de acordo com os bons costumes, que é próprio para favorecer os bons costumes, relativo ao espírito, intelectual, proposição ao físico, ao material. E no que tange o significado de moral, Leonardo Boff, 2014, traz uma série de exemplos e afirmações para conceituar esse termo. Então, o que é agir conforme a moral? O que é o agir imoralmente? Ou, o que é uma atitude amoral? Como podemos diferenciá-los? De forma bem resumida, pode-se dizer que moral é agir conforme os valores da sua organização ou sociedade sem prejudicar os outros. Imoral é uma atitude que vai contra as normas e valores de uma organização ou sociedade e que prejudica os outros. Amoral é quando uma atitude não influi, nem positiva e nem negativamente, ou seja, é uma ação neutra. Pode-se concluir que uma atitude moral é uma ação positiva, uma atitude imoral é uma ação negativa e uma atitude amoral é uma ação neutra. Dessa forma, no âmbito da moral, decidir como agir é uma questão de prática, enquanto que no âmbito da ética, é refletir sobre as ações e as implicações sobre a felicidade humana. A forma concreta como a ética é vivida depende de cada cultura, que é sempre diferente da outra. Um indígena, um chinês, um africano vive de um jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o perdão, e a esse jeito diferente chamamos de moral. Existe só uma ética e ela é para todos. Já a moral existe muitas e é consoante com as maneiras diferentes de como os seres humanos organizam a vida. Exemplificando praticamente, o importante é ter uma casa. Ética, o estilo e a maneira de construí-la pode variar. Moral, pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, mas deve ser casa habitável. É assim é com a ética e com a moral. Vale destacar que a moral não se reduz apenas ao seu aspecto social, pois na medida em que desenvolvemos nossa reflexão crítica, passamos a questionar os valores herdados, para então assim decidir se aceitamos ou não as normas. A ética se move historicamente, se amplia e se adensa. A ética, tanto quanto a moral, não são um conjunto de verdades fixas e imutáveis. Por isso, pode-se considerar que entre a moral e a ética há uma tensão permanente, já que a ação moral busca uma compreensão e uma justificação crítica universal e a ética exerce uma permanente vigilância crítica sobre a moral para reforçá-la ou transformá-la. A palavra moral vem de mores, origina-se do termo latino plural que significa costumes, hábitos, fazendo com que se equivale às atitudes e às normas que se estabeleceram como hábito de boa convivência e de bom comportamento. Sendo assim, afirma-se que moral é um conjunto de atitudes, regidas conforme regras, e é por isso que considera-se moralmente correta a pessoa que mantém, costumeiramente, uma determinada postura frente às coisas e às pessoas, adotando um estilo de comportamento. Contudo, também considera-se moralmente correta a atitude de quem devolve uma carteira de documentos e dinheiro que encontrou na calçada, mesmo que tal pessoa possa normalmente não se comportar tão corretamente. Desta forma, pode observar que o bem e o mal são reconhecidos assim, devido ao cumprimento ou descumprimento dessas regras, desses costumes. E, dessa maneira, também observa-se que se não existissem regras ou hábitos estabelecidos não haveria bem e mal. Outro modo de dar conta da existência da moral consiste em assinalar o que se vive em situações concretas do cotidiano, podendo ser no âmbito individual, de grupos humanos ou mesmo nacionais. Alguns exemplos revelam aquilo que chamamos senso moral. É o que acontece quando nos sensibilizamos com o fato de haver tanta gente morrendo de fome, enquanto há um desperdício enorme de alimentos, quando ouvimos todos os dias notícias de mortes pela violência no trânsito, de chacinas de pessoas ou até de animais, de sequestros, de estupros, de torturas e nos indignamos com isso. Ao mesmo tempo convivemos e confrontamos com situações difíceis de ser resolvidas no campo prático da moral, considerada uma dualidade humana,
como por exemplo, aceitar ou não uma tarefa que possibilita obter recursos financeiros para o sustento da família, mesmo quando se sabe que o cumprimento da tarefa não condiz com a legislação em vigor, desligar ou não os aparelhos que mantêm viva uma pessoa, quando tudo indica que já não existe possibilidade de uma vida digna ou mesmo razoável sem o uso dos aparelhos. Essas situações existem e põem em questão ou à prova nossa consciência moral. 3.1 Relação ética e moral. Frequentemente se confunde ética com moral e isso tem uma razão de ser. É que a palavra moral vem do latim mos singular e mores plural, que significa costumes, e a palavra ética vem do grego e possui o mesmo significado, ou seja, costumes, e por isso, utilizasse a expressão bons costumes como sinônimo de moral ou moralidade. A moral está mais relacionada às crenças estruturadas em valores acumulados desde a mais tenra infância e transmitidos pelos grupos sociais de interação afetiva, tais como a família e a igreja. Está diretamente relacionada à consciência de que é o locus privilegiado dos valores, enquanto a ética é a exteriorização da conduta humana em sociedade. Sendo cultural, a moral é o conjunto de regras que são impostas às pessoas pelo grupo que pertencem, numa ação coletiva, que tendem a agir de determinada maneira, que são consolidadas através de práticas e costumes observadas no geral, muitas vezes devido ao receio de uma reprovação social. Assim, partindo deste pressuposto, considera-se que todo ser humano é moral ao cumprir as normas de conduta oriundas de um conjunto de crenças inquestionáveis existentes dentro de uma cultura. A ética é perene, porque suas reflexões são um curso contínuo e eterno, o que reafirma que sempre haverá reflexões sobre esse tema. Já a moral é temporal, porque o tempo, os costumes e valores de uma sociedade se modificam para atender e se adequar a uma época. A ética é universal, porque suas reflexões independem da cultura, da sociedade ou mesmo do tempo histórico, cabe em qualquer lugar e em qualquer tempo, mas sempre refere-se ao comportamento humano. A moral é cultural, porque em cada sociedade e em cada lugar, os costumes e valores são diferentes. A ética é regra, pois não existe mutabilidade nas suas reflexões, mas suas reflexões podem ser realizadas perante as mudanças. A moral é conduta de regra, porque é preciso relacionar os valores para que assim possa instituir a conduta. A ética é teoria, porque está situada no campo das reflexões, enquanto a moral se refere às práticas do comportamento humano, dos costumes, dos hábitos e dos valores. Do ponto de vista etimológico, a ética e a moral significam a mesma coisa, contudo, há um limiar tênue entre uma e outra, podendo ser observado na medida que aprofunda-se nos temas. Para Vasquez, 2003, P21 A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, ou da moral, considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. A moral é o estudo dos costumes de uma determinada sociedade numa determinada época e lugar.